Glória a Deus, aleluia. Vamos receber o nosso irmão Fabrício com as palmas bem alegres para Jesus. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor Jesus. Irmãos, eu estarei orando pela divina revelação do Espírito Santo de Deus, mas antes eu quero contar uma visão que Deus me deu há alguns dias, já tem uns tempinhos atrás, mas desde o começo do culto que eu estou sentindo de estar falando para os irmãos. É algo muito importante para aquele que quer crescer na presença do Senhor Jesus. É algo maravilhoso para aquele que quer ser enviado, porque, irmãos, eu me sinto empolgado às vezes em ver essa obra crescendo, dá aquela vontade de buscar mais e ver ela crescer. E nós queremos estar no meio. Aquele que tem o Espírito Santo quer ser participante das coisas de Deus, ele não quer ficar de fora, ele quer ser útil em alguma coisa na casa do Senhor Jesus, não é verdade? A Bíblia fala que o Senhor compara as coisas deste mundo com as espirituais, não é verdade? Deus pega as coisas deste mundo para comparar com as espirituais. Em uma certa vez, eu tive uma visão espiritual na qual eu via milho. Eu via milhos. E aí eu vi um celeiro. E o mais interessante é que eu vi o pastor Eduardo em cima desse celeiro com um martelo na mão, como se estivesse arrumando ali, dando uns ajustes no celeiro. E ali havia alguns servos de Deus também que estavam em cima do celeiro. Alguns pastores, obreiros, que estavam ali junto com o pastor Eduardo em cima ali, como se estivesse arrumando o celeiro ali, pois ele estava com a ferramenta na mão. De repente, o pastor Eduardo Santos e os outros irmãos, que também estavam juntamente com ele lá, olharam para uma direção. E eu comecei a enxergar milhares e milhares de animais sumiam de vista, aquele exército de animaizinhos. De repente esses animais levantavam a cabeça. Quando eles levantavam a cabeça, ele enxergava o celeiro. E quando eles levantavam a cabeça, eles começavam a correr em direção àquele celeiro, aquele tanto de animais, milhares. E aí, porém, havia um abismo, uma vala muito grande assim, e os animais iam. Quando ele ia, aí aquela vala com certeza era um impedimento para aqueles animais não passar, tá entendendo? Mas aqueles animais eles desciam na vala assim e ia. Eu esperei, fiquei olhando, esperei. Eu penso que nós subiram a parede como se fosse formiga, subiram assim, saíram do outro lado. Eu me recordo que eu vi o pastor Eduardo levantou e ajoelhou junto com os irmãos. Ajoelhou. O que quer dizer isso, irmãos? Essa parábola, vou explicar para vocês. O celeiro é aqui a casa do Senhor. Deus está usando os teus servos aí para trazer um renovo, para trazer um conserto. Algumas coisas que possam ser que está fora, alguns irmãos que possam estar desconcertados, Deus há de tirar, há de fazer a limpeza. Então ali estava só dando os ajustes no celeiro. E aqueles milhares de animaizinhos significa as almas. E não haverá impedimento que o impeça delas vir para cá. E o cadeirante levantará, o surdo irá ouvir, o mudo irá falar, o cego enxergar, o paralítico andar. Isso depende de mim e de vocês, de nós todos. Então ali o milho que eu vi significa o alimento que está aqui dentro da casa do Senhor Jesus, o alimento espiritual, não é verdade? Amém? E a igreja compreendeu a visão? As palmas que exaltam Jesus.